Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate. Meus amigos, minhas amigas, Ideias em Debate no ar. Hoje é um programa muito especial. Toda oportunidade que temos das questões mais fundamentais da democracia, eleições é uma delas, esse programa faz, a meu ver, uma ação pública, uma ação social fundamental. É dar oportunidade a todos aqueles que estão do outro lado da tela conhecerem um pouco das pessoas que estão postulando cargos fundamentais do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade. Nós convidamos todos os partidos políticos, formalmente. E hoje nós estamos recebendo, com muita alegria, o nosso companheiro e amigo Márcio França, que já foi prefeito, já foi governador, já foi secretário, enfim, teve tantas ações importantes para com a comunidade do nosso país e hoje postula o Senado do maior estado do nosso querido Brasil. Governador, melhor dizendo, é um prazer enorme recebê-lo na Ideias em Debate, o GT, Sindicatos Comerciais de São Paulo, para a gente conversar um pouco sobre o Brasil, sobre São Paulo, sobre a cidadania. O Brasil atravessa problemas ainda graves com a pandemia, com a economia, desemprego, desalento, mas de qualquer forma você percorre o estado inteiro nesse momento e conhece o Brasil. Quais as questões fundamentais hoje do Brasil? Como você está enxergando o nosso país hoje, para aquelas pessoas que estão do outro lado da tela podem conhecer um pouco mais a respeito de um cidadão que nos dá muito prazer em receber na nossa casa. Márcio França, as câmaras são suas. Bom, Patá, obrigado aqui pela oportunidade. A gente está passando, como você sabe, um momento de muita discórdia, né? O espírito brasileiro, que era um espírito de conciliação, ele um pouco foi turvado. Eu não sei se a internet, eu tenho um amigo jornalista que fala que a internet liberou um demônio que cada um tinha dentro de si, né? Porque na internet as pessoas resolvem xingar, brigar, enfim. E de alguma forma, esse processo eleitoral passado, quando se elegeu o presidente da República, também aconteceu isso, porque na prática, normalmente quando você ganhava uma eleição, você ficava feliz, e quem perdia ficava triste. De algum jeito, como o Bolsonaro tem esse jeito zangado, o país ficou zangado, né? A imagem externa é muito ruim, a gente ficou com uma imagem muito ruim, o Brasil é um país que normalmente traz muita gente, as pessoas querem investir aqui, enfim, e as pessoas ficaram com medo, porque essa sensação que ele passa de eventualmente não respeitar as instituições, isso causa uma sensação de república pequenininha, naquele história assim que você faz o que você quiser, que é do seu jeito, isso não pega bem mundialmente. Depois, do ponto de vista ambiental, essas confusões em torno de desmatamento, passa o trator, esse tipo de expressão, internacionalmente falando, também pega muito mal. As empresas fora do país, elas têm compliance, elas têm regras e elas não podem fazer investimentos nem comprar produtos de quem trata desse jeito a questão ambiental, porque lá na frente todo mundo vai sofrer a consequência. Então, internacionalmente está muito ruim e aqui no Brasil, não precisa falar, nós voltamos a ter inflação, tivemos um problema aí de emergência para poder solucionar, demos azar de pegar uma pandemia no meio de gente inexperiente, governando o Brasil e governando São Paulo, né, naquele mesmo momento duas pessoas que nunca tinham governado. Então eles bateram as cabeças, fizeram com que as pessoas sofressem muito, né? Os comércios, as empresas, prestação de serviço, eventos, tudo isso sofreu demais, hotelaria, né? Hoje tivemos uma reunião grande com o presidente Lula e o pessoal da área de turismo, por exemplo, que todo mundo falou, olha, praticamente está todo mundo em recuperação judicial na área de hotelaria, porque cada um guarda 5% por mês do seu faturamento para trocar as coisas, trocar móveis a cada momento e tal. E eles estão agora há 2 anos sem poder fazer isso, porque eles usaram esse dinheiro para sobreviver, para manter emprego, né? Então nós vamos precisar, de início, devolver a esperança, a expectativa positiva, né?
Eu faria, se fosse o presidente Lula, eu faria de início uma mudança tributária, né, de impacto, em especial com a extinção desse modelo do ICMS, que é um modelo regressivo, todo mundo sabe disso, que acaba causando muita injustiça, porque se você comprar um copo de água desse aqui, você vai pagar 18%, e se for a pessoa mais humilde que for comprar, também vai pagar os 18%, então acaba sendo injusto, né, porque você cobra igual das pessoas desiguais. E para fazer isso, precisa ter gente competente para fazer gerenciamento político e jurídico ao mesmo tempo, o que é uma coisa difícil. Da outra vez o Lula não conseguiu fazer essa reforma, ele está comprometido a fazer dessa vez, mudar para o destino final, para o consumo, né? Se você puder cobrar no consumo, São Paulo vai perder, mas a gente faz um equilíbrio com uma escadinha para você ir perdendo de pouco em pouco, mas interessa ao estado de São Paulo que os outros estados também tenham arrecadação. É péssimo essa história das empresas saírem de São Paulo, como está acontecendo, para irem para outros estados de maneira artificial. Isso é artificial, porque se você não levar a empresa de maneira correta, o que acontece é que vai só a nota fiscal e volta a nota fiscal. Não vai o produto, não vai a produção real. Então o sujeito monta um galpão fora de São Paulo para emitir nota fiscal e depois manda para São Paulo. Ele começa a fraudar, ele fica na mão de gente que é desonesta, fica sujeito à corrupção. Quer dizer, todo mundo perde nessa história. Fora que eles têm que montar um arcabouço jurídico tão grande de advogados, de técnicos, que às vezes, hoje em dia, tem empresa que tem mais gente cuidando da parte tributária do que do serviço final que ela deveria ter, da sua venda, né? E do ponto de vista trabalhista, você sabe, nós tivemos uma precarização grave. Ela começou em função do surgimento do mundo virtual, dos aplicativos, né? Os aplicativos são uma modernidade que ninguém pode negar e ninguém vai lutar contra essa história. Mas nós temos que encontrar algum mecanismo que não pode ser como está funcionando hoje. Todo santo dia, 10, 15 rapazes se arrebentam no chão das ruas de São Paulo e das cidades do interior, machucados, e aí não tem aplicativo, não tem plano de saúde, não tem INSS, não tem... Quer dizer, na verdade, sobra para a Previdência que todos os outros têm que contribuir. Então, essa regra de você locar um veículo, por exemplo, fingindo, simulando ser uma locação, mas na verdade você está vendendo o veículo para a pessoa, e o sujeito trabalhar 14 horas por dia, sem direito a férias, sem direito a nenhum tipo de benefício, sem direito a domingo, né? É evidente que a pessoa vai se esgotando. Você vai sugando o máximo da pessoa, como se fosse escravizando de novo a população brasileira. E tudo isso só vai sair desse formato se a gente regulamentar, né? Nós não podemos tampar os olhos para aquilo que existe, que é essa nova forma de trabalho e de mercado, mas nós temos que regulamentar. Temos que encontrar mecanismos que o Estado faça a sua interferência para não deixar precarizar o serviço. Porque na base da renda o que acontece é que hoje o trabalhador ganha em média 30% a menos do que ele ganhava anos atrás e a população está mais pobre. Se você imaginar que 70% da previdência dos aposentados, 75% da previdência hoje, vivem com um salário mínimo. Um salário mínimo. E você encontra nas ruas e nas portas de farmácias e supermercado, senhores de idade, gente de idade, famílias inteiras pedindo para você comprar um saco de arroz, para comprar um remédio, né? Não é possível que um país como o nosso, com a produção que tem, um estado como o nosso, que é fantástico, cheio de qualidades, maior produtor de vários produtos no mundo, São Paulo, um dos 6 estados mais poderosos do mundo em termos de federação, e a gente ter essa situação de você tropeçar nas pessoas quando você anda nas ruas. Então, esse grau de devolução, gerar emprego e renda, é uma obstinação que tem que passar por parte de qualquer dirigente público que vai acontecer. E para isso, ele precisa ter as rédeas do jogo. O presidente Bolsonaro entregou as rédeas do jogo para o Congresso. Fez é um presidente meio de mentirinha, porque ele, no fundo, não governa a parte financeira, ele faz a política, viajando para lá, fazendo as coisas dele, mas do ponto de vista do controle orçamentário, ele já não tem mais nenhum. Estou em vários assuntos, todos muito relevantes. Eu queria até, dá para mostrar quem está aqui conosco, nós estamos aí com a Vera, que é presidente dos sindicatos bibliotecários, aí nós vamos depois, mas vai só para o segundo bloco, falar um pouco da cultura, porque é uma das questões, a meu ver, que o Brasil está muito carente. Estamos aí com o nosso jovem Vidal, então falar um pouco da juventude, também no segundo bloco, você já comentou bastante a respeito de aplicativos, mas tem outras tendências que eu vou antecipar para a gente falar em seguida. E está o nosso diretor Cabral, que é o responsável aqui também pela questão
da educação, da capacitação, da formação, que também são um dos outros elementos graves que nós estamos vivendo. Vou deixar só no ar, porque falta 1 minuto para encerrar o primeiro bloco, mas quando comentou o governador a respeito dessas questões dos aplicativos, hoje nós estamos vivendo o adorável mundo novo da Aldous Huxley, ou seja, a pandemia potencializou a 4ª revolução industrial. Nós temos aplicativos, como foi dito, e as preocupações também colocadas, como tem a questão do Uber também. Isso. No Uber, nós tivemos um problema grave, saiu num jornal recentemente, que o pessoal estava fazendo até programa dentro do carro para sobreviver. Não sei se você chegou a ver essa matéria grave que ocorreu. Mas nós temos outro, temos o e-commerce, nós temos o home office, teletrabalho, tantas coisas novas ocorrendo no mundo do trabalho. E nós temos a reforma trabalhista sindical de 2017, e que nós mesmo do movimento sindical temos dito que nós não queremos a revogação nem a volta da contribuição sindical, mas queremos repactuar alguns temas. Só que esses temas todos nós vamos falar no segundo bloco, com a participação de todos que estão aqui do outro lado da tela, com um momento importantíssimo no Ideias em Debate. Receber nada mais, nada menos que Márcio França. Até já. 10ª Festa de Confraternização dos Aposentados e Pensionistas. Foi realizada a grande festa tradicional dos comerciários de São Paulo, no Clube Juventus, a 10ª edição da Festa de Confraternização dos Aposentados e Pensionistas do Sindicato dos Comerciários de São Paulo. O evento reuniu aproximadamente 2.000 pessoas. Tivemos grandes apresentações. A Anai Rosa e banda, que encantou interpretando clássicos da música popular brasileira, e o cover do rei do rock Elvis Presley by Edson Gagliardi, e capoeira para idosos. Durante o evento, tivemos homenagens aos sócios, onde receberam das mãos dos diretores do sindicato uma placa e um vaso de flor. A festa começou às 10 horas da manhã. Do próprio convite, quando eu recebi esse convite em casa, depois eu fui contactado por telefone para confirmar a questão de saber se eu vinha de carro, a preocupação se eu vinha de carro. Nós estamos adorando, fomos super bem atendidos, muito organizado, tá muito legal. Fantástico, pelo menos matou saudades, né? A Covid deixou todo mundo em casa, muito bom. O sindicato foi buscar a gente, ó, maravilhoso, foi uma viagem, olha, ótima. Sempre maravilhosa, adoro a recepção que vocês fazem para nós comerciários. Hoje é o mais especial do ano. É o encontro dos aposentados dos comerciários de São Paulo. Mais de 2.000 pessoas. Que festa linda para comemorar a vida, para valorizar o que é importante e adquirir o hábito de cidadania para as mudanças que estão por vir. E se encerrou às 17 horas, deixando um gostinho de quero mais em todos os aposentados e pensionistas que estiveram presentes. Sindicato dos Comerciários de São Paulo, o sindicato que te atende bem. Meus amigos, minhas amigas, voltamos Ideias em Debate, tema Brasil, tema São Paulo. Deixamos no mar algumas questões da tecnologia, 4ª Revolução Industrial, mas também a importância, e é fundamental que todos nós, e principalmente você que está do outro lado, e que pode escrever para nós, perguntar, questionar, é a questão do papel de um senador. Porque muitas vezes as pessoas confundem um pouco. Pelo que eu compreendo, o Congresso Nacional, deputados são aqueles que são a casa das leis, a casa do povo, e o Senado também legisla, mas é a casa dos estados, ou seja, são representantes dos estados dentro do Senado. São 3 senadores por cada estado. E aí qual é o papel? Porque às vezes a gente não consegue compreender. Nós temos alguns senadores na história, até falo um deles que não é nada de São Paulo, era da Bahia, que era o ACM. Falava que ele lutava muito pela Bahia, que só falava da Bahia, etc. e tal. Mas de São Paulo a gente não escuta muito essa questão da defesa de São Paulo. Então, qual é o papel do Senado e as questões em querendo comentar da cultura, da juventude, tecnologia, o programa é seu. Bem, como vocês sabem, essas 2 casas é um sistema do formato de república, portanto, o povo fica representado de maneira equânime, teoricamente, na Câmara dos Deputados, porque, por exemplo, São Paulo tem 70 deputados, mas São Paulo só tem 3 senadores, igual ao Acre.
é para equilibrar a federação, né? Então, cada senador eleito por São Paulo equivale a uns 23, 24 deputados. É por isso que o peso é diferente e a votação é diferente também. A Casa do Senado é uma casa revisora, portanto, a Câmara aprova e o Senado revisa, quer dizer, modera, né? Ele tem que moderar um pouco. O Senado também aprova os nomes dos ministros do Supremo, o Senado aprova os embaixadores, as pessoas que vão para outros países representar o Brasil. O Senado é quem julga, por exemplo, o presidente da República, o impeachment de um presidente. É o Senado também quem pode fazer impeachment para um ministro do Supremo, né? O Senado também aprova empréstimo para os municípios. Quem aprova empréstimo para o município é sempre senador. Então, normalmente, você leva para o Senado pessoas mais experientes. Ex-governadores, ex-prefeitos de capital, pessoas que tenham mais experiência para enfrentar crises. Porque você pode até ser uma pessoa muito inteligente, jovem como o Vidal, mas nem sempre você tem a experiência do patar, de passar muitos anos com a convivência, enfim. Isso faz com que você já tenha enfrentado crises. Quem se recorda daquela crise dos caminhoneiros, que logo que eu cheguei no governo de São Paulo, eu peguei aquela confusão dos caminhoneiros, a gente com um jeitinho foi lá e tal, e desatou o nó. E acabou a greve dos caminhoneiros, que até hoje é uma conquista importante para eles, de não cobrar o pedágio do eixo levantado dos caminhões, para lembrar as pessoas que geralmente falam que então no Senado é a casa dos cabelos brancos, para você ter gente mais experiente que possa, na hora de uma situação de emergência, estar a postos, né? E com uma situação agravante, que o Senado, ele não troca todo ele de uma vez só. Sempre há senadores antigos completando o seu mandato, porque o mandato é de 8 anos. Significa dizer que se eu me eleger, ficarei 8 anos, por exemplo, lá ocupando essa função, e naturalmente você, na próxima eleição, você vai eleger em São Paulo 2 senadores, agora elege um só. Por isso que a pessoa que tiver um tipo de pensamento deve votar num senador de um grupo político e quem achar deve votar no outro grupo político. Não há nada de errado nisso, mas normalmente você não começa a sua carreira pelo Senado. Porque, assim, é muito provável, e eu pergunto a cada um que está nos assistindo aqui, e nós estamos aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tirando os que já trabalham comigo, se alguém aqui souber o nome dos 3 senadores atuais de São Paulo, os 3 senadores de São Paulo, você vai pesquisar, vai lembrar que muita gente não vai saber. Eu faço essa pergunta em todas as vezes, em várias reuniões, e até hoje não consegui encontrar ninguém que lembrasse do nome dos 3 senadores de São Paulo. Aqui todos sabemos. Mas é difícil, porque como houve mortes, né, o Major Olímpio faleceu, é o Jordano então agora. o Jordano acabou assumindo, a Mara está nesse instante como candidata também a vice-presidente, e o Serra está doente, teve doente, então ele ficou afastado um período, voltou. Então eu sou daquele tempo, e do seu tempo também, que você olhava lá e dizia, olha, aquele ali é o Mário Covas, ele é o senador de São Paulo. É verdade. Aquele ali é o Franco Montoro, ele é o senador de São Paulo. Quem olha para mim, lá em Brasília, me conhece porque eu passei muitos anos lá. Eu já fui parlamentar, fui líder de bancada, fui governador, fui prefeito, já fui do judiciário, do executivo e do legislativo, já tive cargos municipais, estaduais, nacionais, que eu estou completando 40 e poucos anos de vida pública. Então, naturalmente, a pessoa olha para mim e fala, olha, aquele ali é o Márcio França, ele é senador de São Paulo e você não vai conseguir passar coisas com facilidade se você não ouvir o Márcio França. Porque esse tipo de articulação, mesmo você sendo um só, é um de 81. Então, o teu peso é maior, né, do que um de 513. Então, esse 1 de 81 tem um peso muito grande e é para isso mesmo. É para que você tenha esse equilíbrio. São Paulo tem uma fama, nacionalmente, de ser um estado muito rico. Então, passa a sensação que nós não precisamos mais de recursos. A gente não tem nenhum problema de ajudar os outros estados, ao contrário. São Paulo sempre ajudou e recebe todo mundo de braços abertos, né? As nossas universidades em São Paulo, USP, Unicamp, Unesp, a Univesp, são universidades que são as maiores universidades do mundo, públicas e gratuitas. E nós temos muita honra disso. Nós queremos que as pessoas venham estudar aqui, que façam os cursos aqui. Nós queremos que esses cursos possam ser feitos em todo o Brasil, mas lembre-se, isso não é à toa, isso custou, né? Isso, como eu falei dos 18% do copo de água, 18% que você paga de imposto, 5% é USP, 2,5% é Unicamp, 2,5% é Unesp, 3% é Paula Souza, que são as FATECs e ETECs, e 1% é só para a FAPESP, para investimentos em pesquisa. Significa dizer que 14% dos 18% em São Paulo, nós queremos em estudo tecnológico, técnico, avançado, pesquisa, e é por isso que a gente evoluiu muito mais, né? De cada 10 copos de suco de laranja que você olhar no mundo, 6 são feitos em São Paulo.
São Paulo é o maior produtor de álcool, de açúcar e o maior em vários outros produtos, todos eles produzidos em São Paulo. É uma terra muito abençoada, inclusive fisicamente, geograficamente, porque muitas coisas tem exatamente aqui nesse nosso trecho que estão os principais. Mas tem que lembrar que esse acúmulo não veio à toa. Veio desde a capitania hereditária lá de trás, quando aquelas duas que prosperaram, lembra? São Vicente e Pernambuco. A capitania de São Vicente, da onde a minha origem, né? Era a capitania que foi quando começou o açúcar. Quando a gente vê hoje o álcool, essa importância do álcool no mundo, a questão do combustível renovável, tem que lembrar que está muita tecnologia embarcada ali dentro, muita ciência embarcada em cada uma dessas coisas, né? E para isso, São Paulo precisa ter pulso, precisa voltar a comandar o país, a liderar o Brasil. O Brasil fez a independência a partir do movimento de São Paulo, com o Zé Bonifácio, fez a República, depois fez as diretas já, fez a democracia, sempre com São Paulo conduzindo. Nesses últimos anos, nós passamos a ser conduzidos pela confusão brasileira, né? Fomos conduzidos. E aí estamos mais ou menos caindo nesse problema de voltar a ter um protagonismo nacional. E para fazer isso, eu acho que um senador que tenha esse pulso, que tenha essa experiência, pode colaborar bastante. E ser um intermediário também nas relações que são do governo federal com o governo do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo é um Estado realmente muito poderoso, tem 300 bilhões de orçamento, mas é um Estado que nesse instante, o Estado está rico e a população está pobre. As pessoas têm mais dificuldade, nitidamente o Estado arrecadou muito, porque o Estado aumentou os impostos na hora da pandemia. Todos os impostos praticamente foram aumentados em São Paulo. Então, esse imposto que aumentou a mais fez com que as pessoas deixassem de comer carne, por exemplo. Agora, como é que eu posso deixar de comer carne num país que é o maior produtor de proteína, né? Então, quem é que vai, por exemplo, zerar esse tributo do ICMS da carne? Nós vamos zerar o tributo do ICMS da carne, da cesta básica. Nós temos que fazer isso. O presidente Lula tem que fazer isso, o Haddad tem que fazer isso. Quem ganhar as eleições vai ter que recolocar de volta as pessoas humildes dentro do orçamento. O orçamento não é uma peça só de ficção, para deputado ficar distribuindo para lá e para cá, para coisas que, sinceramente, pouco importam na vida da população. Vi outro dia uma moça falando, deputada, não sei se vocês assistiram, ela dizendo que ela coloca as emendas dela em polo sobre cavalo, aquele polo que tem no jogo argentino, né? E a pessoa falou, mas você só não acha que isso aí é um jogo que tem pouca gente? Ele falou, tem muito pouca gente, mas os que jogam são todos meus amigos. Então, na cabeça dela, ela tem que colocar a emenda e o dinheiro público aonde os amigos dela frequentam. Ela não entende que o dinheiro que é público não é para os amigos dela, é para a maioria da população, que é aquela que tem mais necessidade do serviço público, né? Então nós temos que ter uma escola eficiente do ensino médio, nós temos que ter remuneração para o aluno do ensino médio. Nas ETECs e FATECs eu tinha encaminhado para a Assembleia, e o Dória não quis votar, uma ajuda financeira. De que adianta nós termos ETECs e FATECs que no final do curso só 30% acabam, 70% desistem no meio do caminho, que não tem condição financeira, o menino tem que trabalhar, ele não tem condição de estudar. Então, se a gente puder ter uma ajuda financeira, ele vai até o final da vida dele, podendo cumprir a sua jornada e remunerado para isso. Quer dizer, não há nenhum problema com relação a isso. É um desperdício. A gente tem jovens aqui em São Paulo, na Fundação Casa, que pouca gente sabe, que custam hoje, um jovem na Fundação Casa, que ele está cumprindo uma medida preventiva, ele socioeducativa, ele tem um custo de R$14 mil por mês. Eu pergunto, tem alguma lógica a gente gastar R$14 mil com esse rapaz? Não seria muito mais lógico a gente arrumar uma função para ele? Ganhando R$1.000, R$1.500, ele estaria começando sua vida, tendo uma primeira oportunidade, como nós criamos lá naquele programa nosso do alistamento, que a gente quer levar para todo o Brasil a partir do ano que vem. Eu acho que nós vamos pegar um momento bom, porque esse problema da Ucrânia, a Rússia com dificuldades, a Índia com dificuldades gravíssimas, e nós, dos países que estão em desenvolvimento, nós somos aquele que tem mais oportunidade agora de crescer. Se nós acertarmos a mão no processo eleitoral e criarmos uma pacificação, eu acho que nós vamos dar um salto muito rápido. E aí também tem aquela história, né, Patá? Não basta ser bom goleiro, tem que dar sorte também. Então, se você der a sorte de pegar um momento ideal para isso, nós vamos presidir agora os BRICS, vamos presidir o grupo dos 20, o G20. Quer dizer, então, assim, o Brasil terá de novo um protagonismo importante que vai coincidir com o próximo mandatário, né? É isso, criar estabilidade, criar previsibilidade e, acima de tudo, criar essa coisa de você devolver esperança para as pessoas. Não dá para ter essa multidão de gente sem esperança, achando que não vai nunca mais arrumar emprego. Olha, infelizmente o tempo acabou, mas nós tivemos aqui uma aula, uma alegria em receber uma pessoa que está nos dando a oportunidade de acreditar no Brasil.
de termos um país solidário, um país cidadão e um país do povo brasileiro. Eu fico muito feliz de ouvir e estou muito engajado nessa possibilidade de mudança do nosso país. E a mudança está aqui e esse programa serve para isso. Agradeço muito a sua fidelidade. Continue ligando no 2121-5972, acessando nosso site www.comerciales.org.br e ligando para nós sempre e visitando a nossa sede no Vale do Agabaú, Rua Formosa 99. E todas essas questões que o nosso governador comentou, vai estar embaixo o telefone, site, para vocês aprofundarem mais para ver o que Márcio França falar para o nosso país. Até o próximo programa. Um abraço. Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate.